Conforme já compartilhamos com as irmãs ontem, a decisão dessa comunhão foi debaixo de muita oração e debaixo de muita consideração diante do Senhor, em função da necessidade que se deu primeiramente em uma localidade, de uma comunhão mais específica para as irmãs, e isso amadureceu o sentimento de estender essa comunhão ao nível de uma conferência para toda essa região. Portanto, cada palavra falada aqui, nós temos considerado diante do Senhor, temos orado para que não fosse de forma alguma, e não seja de forma alguma, contaminada por conceitos humanos, contaminada por conceitos até mesmo nossos de irmãos, mas possamos ser fiéis ao máximo ao que a palavra de Deus nos fala. Porque o que mais nos interessa, mesmo a nós irmãos, e sem dúvida para vocês irmãs, é que sejamos esses que cumprem com a vontade central de Deus. E possamos ser todos e todas vencedoras na volta do Senhor. Eu creio que enquanto que o mundo prega e leva a independência como se fosse algo do que se gabar, onde a pessoa torna-se cada vez mais independente, cada vez mais por si, cada vez mais vivendo para ela mesma, tanto no sentido secular, no trabalho, como no sentido familiar também, onde até mesmo situações que nós sabemos, não sei se isso acontece entre vocês, se isso acontece, isso é bom não acontecer, até mesmo as contas bancárias são separadas para que eu tenha direito de usar o meu dinheiro, eu tenho direito de fazer o que eu quero, com o que eu ganho, porque eu não preciso depender de você. Esse é um princípio que cada vez mais a gente percebe, é um princípio que a sociedade prega, a sociedade que não tem Deus, uma sociedade que não tem temor a Deus, uma sociedade que não conhece os princípios de Deus, mesmo que muitos digam que a Bíblia é um livro obsoleto, é um livro que não se encaixa mais à atualidade, a Bíblia deveria ser reescrita para poder se encaixar à atualidade, mas irmãos, irmãs, nós não cremos assim. Nós cremos que a palavra de Deus é uma palavra eterna, é uma palavra que ela tem um efeito desde quando ela começou e vai ter o efeito dela até a volta do Senhor, e ela permanecerá por toda a eternidade. Como falamos ontem, princípios são princípios que não mudam. Deus jamais mudará os seus princípios. Nós temos que nos adequar aos princípios. A sociedade muda, o dia a dia nosso muda, mas os princípios não mudam. Nós precisamos nos adequar aos princípios. Certa ocasião, eu estava no avião, de volta de visita aos irmãos na Europa, sentei-me ao lado de um jovem, e esse jovem, comecei a puxar conversa com ele, ele era um cristão. E nessa conversa com ele foi demonstrando que ele tinha apreço pela palavra de Deus, dizendo que a sua família era uma família cristã, que o irmão dele era pastor, que a irmã dele era, missionária, e que ele sempre prezou pela palavra de Deus, mas tinha um porém que ele dava em cima da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela já não se encaixava mais à realidade atual, porque a sociedade mudou, os valores mudaram, e uma coisa que ele jamais aceitava na palavra de Deus, era exatamente o fato de que Deus condenava a relação entre o mesmo sexo, porque ele era alguém ligado com alguém do mesmo sexo. Então ele falou assim: por isso que eu não vou em lugar nenhum, porque a palavra de Deus não se encaixa à minha realidade. Nós não estamos aqui, irmãos, para que a palavra de Deus se encaixe à nossa realidade. Nós estamos aqui para aprender a nos encaixarmos à realidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é de Deus, e Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos positivos, quais são nossos pontos fortes, e Ele também sabe quais são nossos pontos fracos.
Mas Ele nos criou dessa forma. Criou o homem com certas características e criou a mulher com certas características. Ontem bem explicado e bem explanado para todos nós que a mulher não veio de um boneco criado do barro, assim como o homem foi criado do barro, mas a mulher veio do homem. A mulher veio da costela do homem, portanto, a existência da mulher é devido ao homem. Isso jamais se poderá pregar na sociedade. Se você falar isso para os seus colegas, para as suas amigas, elas vão rir na sua cara. Vão falar assim: você está séculos atrasados. Você está totalmente obsoleta, né? Você está vivendo lá no século XVIII, século XV, século I. Deus pode dizer assim: não, eu não estou vivendo. Pode jogar um pouquinho mais para trás. Eu não estou vivendo nesse século, não. Eu estou vivendo na eternidade, né? Eu estou vivendo no princípio de Deus. E o princípio de Deus é o princípio que me governa. E esse princípio é que me traz a bênção, me traz a vida. Eu jamais vou trocar esse princípio por princípios que a sociedade tem ditado. E nós podemos ver, irmãos e irmãs, que a sociedade tem ditado tantas coisas. E onde estão os resultados da sociedade, né? Onde está o resultado do feminismo? Onde está o resultado dos direitos humanos iguais? Onde está o resultado dessas coisas? Nós não vemos resultado. Por quê? Porque primeiro, elas não se originam em Deus. Então não há resultado. Tudo aquilo que não se origina em Deus, não tem resultado. Não dá resultado. Ele pode até ter uma capa, pode ter até uma estrutura, um esqueleto, mas ela não tem recheio. Ela não tem resultado. Irmãos, somente aquilo que provém de Deus tem resultado. E nós podemos provar na nossa vida que toda vez que nós originamos as nossas obras, o nosso falar, o nosso viver na pessoa do Senhor, nós vemos resultado na nossa vida. Vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, vida da igreja e vida profissional. Queremos reiterar mais alguns aspectos da nossa vida com vida familiar e também na nossa vida da igreja. Logicamente envolvendo alguns aspectos da vida social. Queremos aproveitar bem o tempo, uma vez que encerraremos todas as atividades a 12:30 para almoçarmos, e muitas irmãs de Cuiabá, Goiânia terão que viajar, então vamos tentar remir o tempo. Vamos separar essa comunhão da manhã ainda em 2 sessões, para então nós termos melhor visualização do que o Senhor quer nos falar. Ontem, ao vermos a questão do princípio da ordem governamental de Deus, eu creio que pelo testemunho das irmãs aqui, todas nos representaram muito bem aqui e tocaram bem no ponto. Eu creio que todos vocês agarraram bem nesse princípio, que é o princípio da bênção, é o princípio onde a vida de Deus flui, é o princípio onde a bênção de Deus flui, é o princípio onde a própria pessoa de Deus flui para dentro de nós. Se guardamos esse princípio, abrimos os canais para o fluir de Deus. Se nós rompemos os princípios, nós levantamos barreiras onde o Senhor não pode nos alcançar e a nossa vida vira um caos. Porque no momento que eu fecho essa porta, eu desmancho esse princípio, eu abro porta para outro lado. Quando eu abro para o outro lado, eu abro a porta para o caos. Por isso que muitas vezes nossa vida familiar, nossa vida pessoal, ela é um caos. Porque a gente não aprende a se submeter debaixo do princípio governamental de Deus. Isso não se aplica só para vocês, irmãs, se aplica a nós, irmãos, também. Se nós, irmãos, não estamos debaixo do princípio governamental de Deus, de aprendermos a submeter-nos a Cristo em primeiro lugar, e aos irmãos a quem o Senhor estabeleceu, nós também sofreremos prejuízo e dano. E em consequência, como resultado, vai respingar em vocês também. Por isso, muitas vezes, a situação em nossa casa, ela não está bem, não é apenas por, às vezes, um rompimento de princípio por parte da esposa, ou por parte dos filhos, mas muitas vezes também por rompimento do princípio por parte do marido. Só que, como os irmãos falaram ontem, Deus é muito sábio quando Ele falou para os irmãos amarem as esposas e as esposas se submeterem. Porque a dificuldade hoje dos irmãos é exatamente exercitar esse lado emocional de amar.
Todas as esposas gostam de receber uma flor, gostam de receber um carinho, gostam de receber uma palavra cordial, gostam de receber um agradecimento, gostam de ser convidada para jantar, não é verdade, né? Ser convidada para... Ó, nós que representamos o lado masculino, temos que falar para os outros lá depois. Esse lado é um lado em que, quando Deus criou o homem não foi criado com esse aspecto. Vamos colocar assim, logicamente que não há erro, não há defeito na criação de Deus. Deus não cria o homem, não criou o homem com defeito. Mas Deus não colocou isso. Por quê? Deus é sábio. Porque se Deus fizesse o homem e a mulher perfeitos, então não precisava da Bíblia, não é? Não precisava mais de nada, estava tudo certo. Então, de certa forma, Deus criou o homem com algumas carências e criou a mulher com algumas carências. Para quê? Para que quando os dois se juntem, se complementem. Então, por isso que Adão é chamado tanto homem quanto mulher, mostrando que os dois formam uma só entidade. Então, eu não posso me livrar da minha esposa, no sentido de fazer as coisas sem ela, e nem ela pode fazer as coisas sem mim. A mulher não pode fazer as coisas sem o homem, nem o homem sem a mulher, porque a unidade, ela se forma quando os dois se unem. Então, quando o homem está só, ele é imperfeito. E quando a mulher está só, ela é imperfeita. Mas quando os dois se unem, os dois se complementam e os dois tornam-se uma entidade perfeita. Por quê? Porque os dois se complementam. Os buracos de um são preenchidos por outro, os buracos de uma são preenchidos pelo marido. Então, no final, não há ocos no meio, não há lugares vazios. Logicamente que tudo isso, para nós que estamos falando das coisas na base do Senhor, na base espiritual, nós sabemos que qualquer outro vazio é preenchido com o Senhor Jesus. Se nós aprendermos a nos voltar ao Senhor a cada dia, tanto o marido quanto a mulher, quanto a esposa, tanto irmã solteira quanto irmão solteiro, não importa, estamos falando aqui marido e mulher, mas na verdade toda a nossa necessidade nessa ordem governamental de Deus, ela se aplica a nós, não importa o nosso estado civil, tá certo? Mas no final, nós sabemos que os vazios principais são preenchidos pelo Senhor. Mas nós não podemos negar que há certos vazios em que somente o nosso cônjuge pode nos preencher. E esses vazios são então complementados um com o outro. Por isso que nós precisamos um do outro. Eu jamais posso, como esposo, forçar a minha esposa a tomar certas atitudes e ter certas, vamos colocar assim, certas ações, sendo que ela não foi feita dessa forma. Eu preciso aprender a complementar aquela parte. Em certos pontos da minha vida, como marido, como homem, eu não tenho essa capacidade. Então a minha esposa precisa aprender a complementar essa parte. Por isso que o Senhor, sabiamente, em Gênesis 3 diz: deixará o homem pai e mãe, e se unirão, e os dois se tornarão uma só carne. Em outras palavras, já não são duas entidades, mas passam a ser uma só entidade, uma só unidade. Aplicando para a vida espiritual, a igreja sem Cristo, ela é vazia, e Cristo sem igreja não tem sentido. Por isso que a igreja, Cristo e a igreja, quando se unem, complementam aquilo que Ele sempre quis, não é? Então o Senhor hoje anela a igreja crescer, amadurecer, para poder casar-se com ela. Isso aí é o lado espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui, tanto irmãs quanto irmãos, nós estamos aqui juntos, buscando alcançar o desejo do coração de Deus, de poder sermos futuramente, esperamos breve, a noiva ataviada de Cristo, para poder complementar as necessidades do nosso Senhor. Trazendo então para a nossa experiência prática, quando a gente olha então para isso, a gente percebe que tudo aquilo que a gente viu nas personagens apresentadas ontem,
Talvez algumas não se encaixem com a sua realidade, porque você não está vivendo aquela realidade ainda. Ou talvez já tenha passado, entre aspas, a realidade do que ela viveu. Por exemplo, você já é mãe, que já tem as suas filhas casadas, já tem os seus filhos casados. Então você, teoricamente, você está livre da responsabilidade de mãe. E você, como pessoa casada, então já não tem mais por que ouvir questão de casamento, ou questão de irmã solteira que vai se casar. Para quê? Eu já me casei, então essa parte eu já passei. Só que não estamos aqui, irmãs, buscando unicamente o nosso próprio proveito. O Senhor deixa claramente na palavra que nós precisamos ser esses que se preocupam uns pelos outros. Como ontem Rebeca foi a pessoa que não apenas deu de beber para o servo de Abraão, mas ela deu de beber para os camelos. Ela se preocupou não apenas com quem havia sido enviado, mas pelos instrumentos que também ajudaram neste processo do envio do servo. Então, nós estamos recebendo essas palavras não apenas para nós. Nós temos que ampliar nosso coração e dizer: eu estou recebendo essa palavra para que, por mim, o Senhor possa me fazer uma mestra do bem. Está na Bíblia. Vamos abrir em Tito. Tito, e depois de 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 3 a versículo 5. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente... Vamos ler então do versículo 2 então, já que falou semelhantemente. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então essa é a orientação do apóstolo para os homens, para os irmãos idosos. Por que ele coloca aqui irmãos idosos? Porque aí já tem um toque de uma maturidade, de uma experiência humana. Não apenas experiência humana, mas também experiência espiritual. Uma vez falando aqui de irmãos, porque Paulo escreveu a Tito, e Tito estava em Creta orientando as igrejas. Aqui não é uma orientação para pessoas do mundo, é uma orientação para irmãos na igreja. Então vocês percebem que a palavra do Senhor, ela quando chega para nós, ela chega para que nós possamos recebê-la, não importa qual a nossa faixa etária. Não pensem assim: eu já estou me aposentando. Nós não vamos nos aposentar até a volta do Senhor. Nossa aposentadoria vai ser tirada no reino milenar. Nós temos que continuar trabalhando. Então, irmãs que já estão na terceira idade, irmãs que já estão aposentadas, já não tem mais o peso do trabalho, de sair de manhã e trabalhar, voltar. Não pense que vocês se aposentaram. Podem ser aposentados no mundo, mas na igreja nós temos que continuar ativas e frutíferas. Como você vai ser ativa e frutífera? Aí tem vários aspectos, vou mencionar nessa comunhão da manhã. Mas aqui, especificamente para com a vida da igreja, a experiência que você teve até então, ela foi para quem? É para quem? Você ganhou tanta experiência, você passou por tantos vales, você passou por tantas montanhas, teve experiência de vitória e de derrota. Você passou por experiências, às vezes até amargas demais, mas que o Senhor te deu força para você passar. Você pensa que foi só para você? Não. Você recebeu tudo isso para que um dia você pudesse ser uma excelente instrutora. A quem? Aqueles que virão depois de você. Capítulo 3, versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Por que diz aqui semelhantemente? Porque tanto a função dos irmãos idosos, com a sua experiência, poder instruir aos irmãos, da mesma forma as irmãs, com a sua experiência e com a sua maturidade e com tudo que aprendeu, poder instruir as irmãs. Os irmãos responsáveis de uma igreja, eles têm um direito, eles têm, de certa forma, o dever de cuidar de toda a igreja. Mas tem muitos aspectos onde eles
por si só não têm aquela experiência, por serem homens, precisam da cooperação das irmãs idosas, das irmãs que têm mais tempo no Senhor, para que sejam cooperadoras a fim de ajudar o lado feminino na igreja. Então as irmãs idosas aqui passam a ser cooperadoras com o Senhor e com os irmãos na sua localidade. Temperantes, respeitáveis, sensatas. Percebam bem que essas características são características das mulheres que nós vimos ontem, sim ou não? A maioria delas, tirando aquelas que deslizaram, mesmo Miriam, não vamos dizer que pelo deslize dela, ela tornou-se uma pessoa rejeitada, não. Tanto é que ela era tão importante para Deus e para o povo, que sem ela o povo não se mexeu. Se ela não fosse importante, Deus teria falado, larga ela para lá, vamos embora. Mas assim, ela vai ficar, e o povo vai aprender a lição também com ela. Ou seja, o povo todo sofreu por causa dela. De certa forma, ela, como a irmã de Arão e a irmã de Moisés, sofreu um revés, ficando leprosa, afetou todo o mover de Deus. O mover de Deus travou, mas com certeza a experiência de Miriam, sem que ela precisava falar, mas o que passou na vida dela foi suficiente para contagiar e para admoestar, e de certa forma advertir a todo o povo a que não tomem aquele caminho, certo? O povo todo pergunta, por que paramos? Sem dúvida falando, por causa da Miriam. Mas o que aconteceu com ela? Ela se rebelou contra Moisés. Então todo mundo caiu a ficha. Opa, aprendi com essa lição. Então a lição, irmãs, toda vez que nós passamos por uma experiência, não olhe para dentro só para você. Não fala, puxa vida, eu estou passando isso para quê, Senhor? Por que eu estou passando isso? Por que o Senhor está permitindo que isso se passe? O Senhor está permitindo que isso se passe em nós. Primeiro, tudo que se passa em nós não passa além do que nós podemos suportar. Essa é a promessa do Senhor na palavra. Tudo que nós passamos, vem graça junto. Nos dá junto livramento. Em outras palavras, o Senhor nos dá a faca e o queijo na mão. A questão é você tem que aprender a cortar o queijo, não é? E depois que você passa por esse livramento, você diz, puxa, graças ao Senhor, passei. Mas por que você passou? Por que eu passei? Eu passei e você passou? Porque um dia essa experiência vai ser útil para instruir outras pessoas. Portanto, não menospreze as experiências que Deus dá para vocês. Vocês como irmãs têm muitas experiências. Vocês passam por muitas experiências que nós irmãos jamais passaremos. Nós não entendemos o lado de vocês, porque nós não somos irmãs. Assim como vocês também não entendem muitas vezes o nosso lado, porque vocês não são irmãos. Por isso Deus sabiamente, Deus coloca irmãos e irmãs para poderem cuidar uns dos outros. A visão espiritual é dada pelos irmãos. A determinação da verdade, da direção é dada pelos irmãos. Isso no sentido geral, na visão panorâmica. Mas os detalhes, em muitas coisas, o Senhor precisa de vocês. Para se ajudarem e não para se destruírem. As irmãs idosas, as irmãs mais experientes, para ajudar as irmãs mais novas. Tudo aquilo que você passou na sua juventude, seja ela positiva ou não, serve de lição e de ajuda para as futuras jovens que virão. Se o seu pai, os seus pais, não lhe deram uma boa educação, por exemplo, você vai fazer questão que as suas filhas, os seus filhos, recebam uma boa educação. Porque você aprendeu com aquilo. Mas em contrapartida, quando seus pais, quem sabe, porque não conheciam o Senhor, usaram de atitudes ou ações indevidas, que fizeram com que você tivesse aversão à atitude deles. E aí em contrapartida agora com seus filhos, vocês como mães, como pessoas que agora têm debaixo de vocês um grupo de pessoas para cuidar, vocês vão falar o seguinte: eu não quero que minhas filhas, os meus filhos sofram o que eu sofri. E aí o que acontece? Você passa para outro extremo.
onde ao passar por outro extremo, você simplesmente solta a rédea, então deixa as coisas ir como vão, e depois você percebe que para você puxar de volta, já fica difícil. Então não é andar conforme nós queremos andar. O Senhor quer nos ensinar é que nós andemos conforme o Senhor quer que nós andemos. Por isso que as mulheres piedosas, as mulheres santas no Velho Testamento, e também as mulheres mencionadas no Novo Testamento, eram mulheres que tinham, primeiro, uma clareza do princípio da autoridade de Deus, o princípio governamental de Deus. Segundo, devido a esta clareza, a esta visão, e devido a esta luz, elas tinham uma atitude muito importante, que diz respeito ao nosso viver e ao nosso modo de viver. Chama-se temor ao Senhor. Eu não sei quantos de nós, na nossa vida, temos exercitado o temor ao Senhor. Quando nós educamos nossos filhos, quando nós tratamos com o nosso marido, quando nós tratamos com as pessoas de fora, até mesmo quando nós tratamos com pessoas que nos servem, sejam elas empregadas, funcionárias, tratando com pessoas na rua, certo? Tratando com nossos pais. Todas essas atitudes onde há relacionamento humano, nós precisamos exercitar, fazer tudo no temor de Cristo. Especialmente quando nós servimos ao Senhor, nós temos uma visão bem clara do que é servir ao Senhor e do que é cumprir com o desejo do coração de Deus, viver uma vida de Deus, viver uma vida cheia da natureza de Deus. Nós percebemos que o temor de Deus tem que ser uma ferramenta que rege as nossas vidas. Muitas pessoas vivem sem temor. Por que tantas coisas acontecem na nossa vida? E quando a gente percebe, já virou um caos. Ou no título popular, virou um angu de caroço. Porque nos falta temor. Porque há discussões na família, nos falta temor. Porque há gritarias às vezes. Ontem o irmão mencionou na mensagem que mesmo que não queira, na reunião está ótimo, desfrutando e tudo, quando chega em casa, aí vira gritaria para cá, filho grita com o pai grita com a esposa grita com a filha, e vira aquela gritaria toda. Tudo isso são atitudes porque no nosso interior nos falta temor. Se nós aprendermos a nos agarrar a este princípio, como diz em Salmo, não desmarque em Tito, tá bem? Salmo capítulo 1, perdão, não é Salmo não, é Provérbios, né? Capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Salmo 25, versículo 14. Acharam? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temor ao Senhor não quer dizer medo. Temor não quer dizer medo. Temor significa um sentimento de quê? De respeito, um sentimento de reconhecimento da ordem, reconhecimento de quem está acima, reconhecimento e um reconhecimento profundo da posição de cada uma. Quando eu estou cheio de temor, significa que eu reconheço a minha posição, reconheço a minha porção, reconheço até que limites eu devo ir. Reverência. Temor significa respeito, também reverência, não é? Aquele que está acima, aqueles que estão acima de nós. Temor ao Senhor, dizer assim, eu temo ao Senhor. Isso é muito amplo demais.
Mas quando eu digo, eu temo ao Senhor, quando eu temo a ordem governamental de Deus, isso torna-se bem específico. Então, por exemplo, quando Sara reconheceu e chamava Abraão de Senhor, não era no sentido do Senhor, pronome de tratamento. Era Senhor no sentido de senhorio, de ordem mesmo, ordem governamental. Logicamente que nenhuma de vocês precisa a partir de hoje começar a chamar seus esposos de Senhor. Não é isso. Mas nos seus corações, vocês precisam ter este reconhecimento. No princípio governamental de Deus, e por temer ao Senhor, temer ao Senhor é temer aquele a quem Deus colocou sobre mim como autoridade. E temer ao Senhor é temer ao Senhor, é exatamente eu abrir um caminho para que a aliança de Deus, a palavra de Deus, a intimidade do Senhor se me torne mais conhecida. Em outras palavras, a minha comunhão com Deus, debaixo do princípio governamental de Deus e debaixo do princípio do temor de Deus, me faz mais íntimo de Deus e conhecer mais o propósito de Deus. Às vezes você fala assim, mas eu leio a Bíblia e nada acontece. Eu invoco o Senhor e nada acontece. Eu leio alguns livros espirituais, nada acontece. Busco comunhão com os irmãos, nada acontece. Eu oro e parece que o Senhor não me ouve. Nós temos que perceber que tudo isso talvez seja devido a que alguns aspectos, logicamente que aí tem vários aspectos. Pode ser pecados não tratados, pode ser mágoas, mas também pode ser uma coisa tão oculta que você não perceba, tocada aqui nessa conferência, que nós talvez não percebíamos tanto. Nos falta temor ao Senhor. Quando aprendemos a nos submeter a esta realidade, graças ao Senhor, nós podemos dizer que as portas do céu se abrem para nós. Dizer, eu amo meu Senhor, eu amo meu Senhor, Jesus, eu amo a Deus, sem dúvida, tem relação em amar aqueles a quem o Senhor colocou sobre nós. Como dissemos ontem, os irmãos responsáveis de uma igreja podem ser muito estabanados. Não é bem aquilo que você esperava, mas são os irmãos que Deus levantou. Não é? Não foram escolhidos por homens, foram as pessoas que Deus levantou. Então são aquelas pessoas que vão estar à frente da igreja. O que você precisa fazer? Você precisa ajudá-los, certo? Você precisa, como irmãs, não omitir-se. Não quer dizer que submissão significa omissão. Vou omitir agora. Não, agora vou ficar caladinha. Tudo que falar eu digo amém, sim. Não é isso. Submissão não é isso. Abigail, ela estava submissa, mas ela era ativa, não era? Era tão ativa que nem contou para o marido dela que ela foi levar comida, azeite, vinho para aquelas pessoas. Mas depois, veja bem, atitude da submissão. Depois de tudo feito, ela voltou, o marido já sóbrio, ela contou tudo para o marido. Não deixou nada escondido. Isso é submissão. Mas ela era uma pessoa ativa. Mas, mais que ativa, ela era uma pessoa temente a Deus. Ela não, vamos falar assim, ela não rompeu o princípio. Tanto é que a atitude dela salvou o marido de uma destruição. Salvou o marido de quê? Salvou o marido de um assassinato, não é? De um extermínio, não somente dele, quanto de todos os sexos masculinos. Ela guardou e preservou a vida do seu marido. Marido mau, um marido grosseiro, um marido, talvez, pela experiência que nós temos na vida da igreja, quantas irmãs já vieram buscar comunhão? Não aguento mais. Ele é insuportável, não é? Mas o que aconteceu? Ela manteve-se na sua posição, manteve-se no seu princípio, submetendo-se ao Senhor e àquele a quem Deus colocou. E o que aconteceu? Ela ganhou a libertação. Não estou dizendo que os maridos vão morrer a partir de agora. Há vários testemunhos em que os maridos estão se voltando ao Senhor. Certo? Estão se voltando ao Senhor. Temer ao Senhor
é um princípio que, logicamente, por ser uma conferência de irmãs, estamos falando a vocês. Porque vocês, vão colocar assim, são na escala, dentro do contexto, vocês são as primeiras que precisam aprender com essa experiência. Temor ao Senhor. Muitas confusões ocorrem na vida da igreja. E nós sabemos, muitas delas provêm de vocês, irmãs. Assim como vocês têm um grande potencial para Deus, Deus criou vocês como auxiliadoras idôneas, não auxiliadoras edonas, né? Auxiliadoras idôneas. O Senhor colocou potencial em vocês. Mas como foi falado ontem, esse potencial, se canalizado erradamente, esse potencial vai criar um problema sério, um caos. Então, quando a gente aprende a perceber que a porção que Deus me deu é uma porção onde eu devo aprender a saber quais são os meus limites, a saber qual é a porção que o Senhor me confiou, então é até ali que eu posso ir. Essa é a porção minha, essa é a porção da parte que Deus me deu. Se nós aprendemos esse princípio, não haverá nenhum tipo de choques com ninguém. Então muitas vezes os problemas que acontecem entre irmãs, ou iniciadas por irmãs na vida da igreja, é porque, eu digo, não é só por causa da vida da alma. A vida da alma existe sim, ela é um problema sério, mas se nós aprendemos a viver no princípio do temor, com certeza, muitas coisas deixarão de existir. Muitas coisas deixarão de ocorrer, de acontecer. Porque antes de eu abrir minha boca, eu coloco tudo debaixo do crivo do temor do Senhor. Onde? No meu espírito. Então o espírito é de fato o filtro onde nós devemos passar todas as nossas atitudes. Mas essa atitude tem que vir de uma atitude de dizer: Senhor, eu preciso exercitar o meu temor. Não falar qualquer coisa que vem pela cabeça. Digo isso para nós também, irmãos, com certeza. Mas como vocês são, conforme foi falado ontem, as mulheres são mais emotivas, são mais intuitivas. Vocês recebem muito facilmente. Podemos perceber que tudo que foi falado aqui, a captação de vocês, a receptividade de vocês é muito grande. Vocês conseguem receber muito bem. Vocês são como uma esponja que consegue sugar muito rapidamente as coisas positivas. Mas também, se canalizadas errada, vocês também são as que podem sugar muito facilmente as coisas negativas. E agora digo uma coisa: me perdoem, não me crucifiquem nem me apedrejem, por favor. Para vocês soltarem essas coisas negativas, é muito mais difícil que os irmãos. Depende. Tem muitas coisas. Guardar ofensas é muito mais fácil em vocês do que nos irmãos. Por quê? Os irmãos são mais racionais. Eles não são tão emotivos. Agora as irmãs, por serem mais emotivas, têm facilidade de guardar essas ofensas. Eu digo assim, para você poder despojar das coisas negativas, nesse sentido, tem mais dificuldade. Mas também quando tocado pelo amor de Deus, para vocês se despojarem de tudo como Maria fez, vocês são as primeiras a fazerem. Mas tem que ter uma motivação para isso. Enquanto não tiver essa motivação, fica ali, guardado. Então, se isso é uma característica da irmã, que pode ou não ser transformado, com certeza eu creio pela palavra de Deus, que tudo é possível, não é? Deus pode transformar sim. Esse é o aspecto que nós sentimos, que diante do Senhor, vocês precisam considerar com bastante peso na vida de vocês. Vocês têm que ser essas pessoas que absorvem rapidamente o encargo de Deus, reagem rapidamente ao encargo de Deus, mas no tocante às coisas negativas, as coisas que não são de Deus, vocês precisam aprender a repelir. Certo? Joga como fala aquele protetor de
Não, é protetor, repelente de água, né? Que joga em sofá. Impermeabilizador. Vocês precisam se impermeabilizar, né? Impermeabilizar com o quê? Primeiramente, sem dúvida, impermeabilizar-se com o Espírito. Mas de uma atitude mais prática, impermeabilizar-se com esses princípios que foram falados até agora. Impermeabilizem-se. Não permita que essas coisas entrem. Então, são aspectos que, voltando então lá para Tito. Então, Paulo diz aqui: sadios na fé, no amor, na constância, quanto a mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então, voltando ao que nós estávamos falando, tudo aquilo que nós experimentamos e nós aprendemos é para que nós possamos aprender a instruir. Sejam mestras do bem. Não diga assim: isso não tem nada a ver comigo, isso aqui não diz respeito a mim, não é da minha família, eu não tenho nada a ver com isso. Bem, por um lado, na vida da igreja, tá certo, respeitamos os limites e a liberdade de cada um, a privacidade de cada um, sem dúvida. Nós temos que aprender a respeitar a privacidade de cada um. Mas quando nós estamos falando da igreja como família, como corpo, quando a gente percebe que alguns irmãos, aquelas pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, ou que de certa forma são menos experientes, e que o Senhor nos deu uma porção, não que nós vamos ali agora para ser a salvadora do assunto, mas nós, nessa preocupação, como Paulo disse, nós temos que aprender a ver que tudo aquilo que o Senhor investiu em nós é para que nós possamos passar para outras pessoas. Mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos. Aqui diz para as casadas, mas sem dúvida também se aplica às solteiras, certo? As irmãs, vocês têm experimentado, mesmo talvez uma jovem de 25 anos vai dizer: mas eu sou muito jovem para instruir outra. Mas você pode ajudar a instruir outra que tenha 18. Você pode falar para ela: não tome esse caminho, porque eu já tomei, que o Senhor me livrou dela, quase que caí num buraco. E a jovem de 18, seja sábia para ouvir, não seja orgulhosa para dizer: quem é você para intrometer-se na minha vida? Eu não sei se isso acontece entre nós. Quando a gente vai querer ajudar uma irmã, ajudar um irmão, aí fala assim: o que você tem a ver com a minha vida? Nós não temos a ver com a vida de ninguém por um lado, mas por outro lado, nós temos a ver com a vida de todos, porque nós estamos na família de Deus, e nós estamos no corpo de Cristo. Nós não devemos nos intrometer na vida das pessoas de qualquer forma. Tanto é que tem uma outra orientação do apóstolo Paulo, de pessoas que ficam ociosas e que se intrometem na vida alheia, não no sentido de ajudar, mas no sentido de intrometer mesmo, de interferir na vida dos outros, sem que o Senhor tenha colocado essa porção para ela. Aqui tudo, irmãs, estamos falando no princípio do cuidado que devemos ter uns com os outros, no temor ao Senhor. Você vê uma irmã indo para o buraco, vê uma irmã que está tomando certas atitudes que não são condizentes a uma atitude de uma filha de Deus, como também que vai saber que aquilo lá vai resultar numa coisa muito ruim. Você, com muito amor, você deve, como irmã mais idosa, como diz aqui, mais experiente no amor e no temor, instruí-la. Diga: irmã, eu queria ter uma comunhão com você, não quero me intrometer na sua vida, mas eu quero ter uma comunhão como irmã, queria orar com você. O caminho que você está tomando, eu recomendo que você não faça. E quando isso acontece, às vezes nem as mães conseguem perceber. As mães precisam perceber. Vocês que são jovens, que estão aqui hoje de 18 anos para cima, supõe-se de 18 para cima, porque a conferência ela foi autorizada para a irmã de 18 para cima,
que vocês não são casadas ainda, vocês são solteiras, eu digo uma coisa: vocês querem a bênção, aprendam a ouvir os seus pais. Aprendam a ouvir os irmãos mais idosos. O problema do jovem, quando chega nessa idade de 18, 19, né? Nessa adolescência e saindo para a juventude, é que começa a criar muitas asas, né? E começa a bater as asas. E quando começa a bater as asas, começa a se sentir tão bem. Puxa vida, eu tenho asas para bater, eu quero voar alto, não é? Aí ninguém segura aquele pintinho que está começando a bater asa, querendo voar. Não tem restrições, mas Deus, pela sua sabedoria, coloca ainda restrição por meio daqueles a quem o Senhor colocou como suas autoridades. Então, para as irmãs jovens, para as irmãs que ainda estão debaixo dos seus pais, respeitar os seus pais e obedecer os seus pais, submeter-se aos seus pais, nessa ordem governamental de Deus, é obedecer ao Senhor. Agora, os pais, por outro lado, vocês como pais, como mães, especialmente mães que têm uma preocupação muito maior pelos filhos, porque tem um tempo maior para os filhos. Sempre nós, maridos, somos os que, pelo trabalho, temos menos tempo para cuidar dos nossos filhos. Mas sabe que isso é a porção que Deus deu para a família, para o casal? Deus não deu missão de cuidar dos filhos somente para os pais. Os pais têm a função de educar os filhos, de admoestar os filhos, mas a função de cuidar dos filhos, na sua maior parte, está com as mães. Hoje em dia, talvez pelas circunstâncias da sociedade, as coisas tenham mudado, porque se exige que as irmãs trabalhem para poder complementar renda em casa, exige que as irmãs estudem para poder melhorar o seu quadro no seu trabalho. Mas, irmãs, dentro da palavra de Deus, não quer dizer que vocês não possam trabalhar. Ninguém vai mudar a situação da sociedade atual, mas como disse no começo da mensagem, nós precisamos nos adequar aos princípios da palavra de Deus. Ah, irmão, mas não tenho mais tempo para cuidar da família. A você foi dada a incumbência de cuidar da casa. Puxa, mas eu não tenho tempo mais para isso. Bem, dentro da palavra de Deus, essa é a sua porção. Como vou fazer? Com certeza, o Senhor dará graça. O Senhor dará força. Eu tenho que voltar para casa ainda, arrumar isso, arrumar aquilo. Não quer dizer que os maridos, tendo tempo, vão ficar ociosos. Ó, isso aqui é problema de vocês, hein? Tá vendo? A Bíblia diz que é assunto de vocês. Não, a palavra diz claramente em Pedro. Por isso a palavra é maravilhosa. A gente ama a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. Enquanto ela vem advertir as irmãs, ela fala para os maridos. E maridos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Maridos, igualmente vivei a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Vá ajudar a sua esposa a lavar louça. Ajuda a sua esposa a preparar a mamadeira. Vai trocar a fralda do menino. Acorda de manhã, acorda de madrugada para ver porque o menino está chorando. Essa é a vida comum do lar. Mas de quem é a responsabilidade principal? Das mães, das irmãs, das mulheres. Agora o marido deve viver a vida comum do lar, sabendo que a esposa é o vaso mais frágil. Não porque ela é frágil, ela é inútil, pelo contrário, porque ela é frágil, ela precisa de proteção. Ela precisa de quê? De cobertura. E quem deve ser a cobertura? Deve ser o marido, deve ser os irmãos. O homem é a cobertura da mulher. Quando está chovendo, você corre atrás de quê? Quando começa a chover, você está na rua, você corre atrás do quê? De uma cobertura. Começa a chover granizo, você vai correr atrás do quê? De uma cobertura. O sol está muito forte, o que você procura? Andar pela sombra. Você procura uma cobertura. Irmãs, o Senhor é sábio. O Senhor colocou como cobertura para vocês o homem.
Para quem é casada, o marido. Para quem não é casada, são os irmãos. Ou ainda mesmo os pais. São a nossa cobertura. Não há nada melhor que viver debaixo de uma cobertura. A cobertura, você não tem que fazer esforço nenhum. Você está na cobertura. Você está protegido. Seu marido pode ser o mais lento, né? Não tão capaz quanto você é, mas querendo ou não, você vai ver que no final ele é a sua cobertura. Então, louve ao Senhor pelo seu marido. Agradeça ao Senhor pelo seu marido. Ajude-o para que essa cobertura possa aumentar. Ajude-o para que seja um excelente buscador do Senhor. Quanto mais ele buscar o Senhor, quanto mais ele amar o Senhor, sabe o que acontece? Mais cobertura você vai ter. Agora, quanto mais você instiga o marido para o outro lado, fica ali instigando, fica ali cutucando, irritando, a cobertura diminui. Aí depois você vai reclamar para Deus. Está vendo, Deus? Não falei para você que ele não tá correspondendo? Aí você fala assim, mas o que você contribuiu para que essa cobertura aumentasse ou diminuísse? Eu não te fiz auxiliadora idônea? Eu não te falei que você, para auxiliar o marido, para quê? Para que me sirva? Então você tem que cuidar dele, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu ser tripartido. Para quê? Para que essa cobertura possa aumentar. E aumentando essa cobertura, quem leva vantagem e quem ganha benefício são as irmãs. Louvado seja o Senhor. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vários irmãos que poderiam estar hoje servindo no campo, servindo na frente de batalha, não tem essa possibilidade de fazê-lo, porque esses requisitos não se cumprem na sua totalidade, fazem com que eles precisam retroceder. Como diz, a frente de batalha tem que retroceder, porque a intendência não dá o devido suporte, não é? Retaguarda não dá o devido suporte. Aí eu pergunto, quem ganhou com isso? Você pensa que você ganhou com isso? Você pensa que pelo fato de você conseguir puxar o seu marido para ficar mais perto de você e deixar de se ver o Senhor, você ganhou com isso? Você ganhou no momento com isso, mas a longo prazo vai ser uma grande perda, certo? Então, nós precisamos aprender a ser essas que aumentam a nossa cobertura, investindo e trabalhando com temor e tremor, cuidando daqueles a quem o Senhor nos incumbiu cuidar. Como nós falamos, a responsabilidade, a capacidade de ajuda idônea está nas irmãs. Vocês receberam do Senhor esta capacidade. Em vocês há esse potencial. Vamos abrir em 1 Coríntios 7. Antes de entrar aqui, só para concluir, vocês percebem como é importante a função de vocês na família em cuidar não só dos seus próprios interesses, mas sabendo que aqui o Senhor está levantando essas mais de 800 irmãs aqui para que vocês aprendam a se cuidar mutuamente. As irmãs de Cuiabá que vieram, quase 60 irmãs, vocês vão voltar não como 60 irmãs individuais, mas vocês vão voltar como 60 irmãs que aprenderão a se cuidar mutuamente. E voltarão para cuidar das outras que ficaram, com amor, com a porção que o Senhor deu para vocês, vocês cuidarem, instruírem no temor do Senhor, esses aspectos que nós estamos recebendo. Antes de ler 1 Coríntios, vamos abrir em Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31, versículo 30. Aqui diz respeito à mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa tem vários aspectos, mas ela termina com uma palavra então para fechar essa parte que estamos falando aqui. Versículo 30, vamos ler juntos.
Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos ler de novo? Enganosa. Essa será louvada. Aqui não diz respeito apenas às irmãs casadas. Aqui diz a mulher. Então você jovem, 18, 19, 20 anos, aprenda a ser uma jovem que teme ao Senhor. Ontem foi falado com tanta clareza aqui, ressaltando alguns pontos. Seja alguém que esteja debaixo do véu, e não seja alguém que se despe do véu. Certo? No serviço ao Senhor, seja alguém que cubra-se. E no tocante ao relacionamento, seja alguém que se cubra também. Seja alguém que teme ao Senhor em todas as suas ações. Temer ao Senhor, então, também diz respeito a ter a aprovação do Senhor. Tudo que nós fizermos, tem ou não tem a aprovação do Senhor? Certo? Aqui diz, vã é a formosura, enganosa é a graça. Ou seja, as coisas externas não são as coisas principais. Tanto é que Paulo fala em 1 Timóteo, Tito fala, é mencionado ali também, onde nós lemos sobre frisar de cabelos. Pedro, né? Pedro também fala. Por que o Senhor usa esses apóstolos para falar essas questões? Desde aquela época, já no primeiro século, há 2000 anos atrás, o problema continua sendo o mesmo, não é? Em que se aprecia mais a parte exterior do que propriamente o homem interior. Irmãs, o Senhor está querendo nos mostrar hoje que nós temos que valorizar mais o que está no nosso interior. Não quer dizer que a partir de agora vocês vão começar a se vestir de qualquer forma. A palavra diz claramente que nós temos que aprender a nos vestir decentemente. Mas tudo isso passa. O mais importante é nos vestir com o quê? Com as virtudes que o Senhor colocou em cada uma de vocês. E ainda por cima elevadas com a vida do Senhor. As virtudes todas mencionadas nas mulheres de ontem. Vão uma por uma. E vocês vão ver as virtudes. Sensatez, bom senso, modéstia, humildade, amor, honestidade, doçura, que mais? Ternura. São virtudes das quais vocês devem se revestir. O tempo que vocês gastam, eu não estou aqui chamando atenção, hein? Mas não, sério. O tempo que vocês gastam, às vezes, diante do espelho, para vocês se ataviarem, ou vocês se maquiarem, ou vocês se produzirem, se embelezarem, diminua um pouquinho esse tempo. Não estou dizendo para não fazê-lo. Diminui um pouquinho esse tempo, porque, querendo ou não, o marido, né? O marido gosta de ver a esposa bonita, com certeza, né? Mas diminuam esse tempo e invistam esse tempo na oração. Invista esse tempo na palavra. Invista esse tempo nas coisas do Senhor. Invista esse tempo no mover do Senhor. Como nossa irmã Vera compartilhou, ela já está aposentada, não tem mais nada que fazer. Vai fazer o quê? Vai procurar outra coisa? Você sabe que tem muita gente aposentada que aposenta, acabou de aposentar, falou: o que vou fazer? Vou procurar outra coisa, ficar parado, não aguento. Vai procurar outro emprego, vai trabalhar no outro emprego. Ganha aposentadoria, vai trabalhar no outro emprego, porque tem que encher o tempo dela. Sem dúvida, ficar ociosa é o que diz ali, não é? Ficar ociosa de uma mulher idosa passa a ser caluniadora, dada muito vinho. Por que dá muito vinho? Fica muito em casa parado, então vai o quê? Vai ser, né? Ué, não estou falando, é o que a Bíblia diz aqui. As mulheres idosas naquela época ficavam o quê? Ficavam em casa sem fazer nada e enchiam a cara.
ficavam perdendo o tempo delas. Hoje, graças ao Senhor, nós podemos aproveitar nosso tempo naquilo que nos faz ativos e frutíferas. O tempo que, às vezes, né, eu não quero expor minha esposa, mas às vezes ela fala assim: já tomou banho? Tão rápido? Lógico, né, a gente toma banho, esfrega, sem dúvida, dá um banho geral, tranquilo, perfeito. Mas vocês que não tomam banho, vocês gastam mais tempo debaixo do chuveiro ali. Aí tem que passar, aí passa o creme e tal, depois passa o alisador e tal, depois não sei mais o que, creme rinse. Depois tem que secar o cabelo, aquela cabeleira longa, tem que secar. Tá bom, vocês gastam mais tempo, sem dúvida. Sem dúvida. O Climão ele está falando aqui, não sou eu, que os irmãos chegam atrasados na reunião, às vezes, por causa desses assuntos tratados agora aqui. Tá bom. Não são todas. Não são todas, tá bom. Mas é uma boa parte. Uma boa parte. Agora, por que Paulo falou? Não, falando sério agora. Por que Paulo falou, Pedro falou, não é frisado de cabelos, nem adereço de ouro, nem de pérola, nem de prata, não é? 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, vamos voltar lá. 1 Timóteo 2. Acho que não vai dar tempo da gente fazer em 2 sessões, viu? Acho que vai ter que emendar numa só. 1 Timóteo 2, versículo 8 ao versículo 10. Nós lemos ontem do 11 ao 15, tá? Vamos ler agora do 8 ao 10, depois vou voltar ao 15. Por favor, todos juntos. 2, de 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ataviar-se com modéstia e bom senso. Ataviar-se decentemente. Mas antes disso ele diz, da mesma sorte. Que sorte? Puxando para o versículo 8. Não diz para os varões orarem em todo lugar? Com mãos santas e sem ira e sem animosidade? Levantando mãos santas? O que significa levantar mãos santas? Significa que eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu estou livre de qualquer atividade. Eu estou livre para servir, entende? Eu nesse momento estou livre de qualquer coisa. Não estou pegado a nada. Minhas mãos estão livres para levantar as mãos para o Senhor. Da mesma sorte as irmãs. Da mesma sorte as irmãs. Gastar tempo no quê? Oração. Oração. Hoje as facilidades que nós temos de comunicação é para a gente usar para isso. Tá certo? Vamos também tomar cuidado, não é? Nas questões das finanças. Isso é muito importante. Por isso que Paulo fala aqui, ó, traje dispendioso, né? Vestuário dispendioso. O que é vestuário dispendioso? Caro, para não dizer supérfluo às vezes. Irmãos, irmãs, eu mesmo pego às vezes nisso. Quem não gosta de uma promoção? Quem não gosta de uma liquidação? Quem não gosta de um queima? Não é? Não é isso aí? É o queima. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Só que é o seguinte, ó, de real em real, está sendo queimado e o gafanhoto devorador vai engolindo. De real em real. Porque querendo ou não, hoje já não é mais assim que só os homens trabalham e trazem a renda para casa, mas as mulheres também trabalham. Mas no final, muitas vezes, a parte financeira, ela tem que ter o equilíbrio, tanto do homem quanto da mulher. E muitas vezes as pessoas entregam para que as esposas cuidem da parte financeira. Em outro caso, os maridos cuidam da parte financeira.
Mas, querendo ou não, os dois têm que estar em harmonia quando fazem qualquer tipo de gasto. Porque estamos falando de uma casa, não é verdade? Estamos falando de um lar. Então, tudo isso faz parte de uma vida debaixo do temor de Cristo. Quando a gente gastar dinheiro para comprar uma roupa, comprar um brinco, comprar um tênis, às vezes tem lá tênis em casa. Irmãos, eu não estou expondo você, estou expondo a mim mesmo. Certo? Você vai ver lá um tênis que você sempre quis, está na liquidação, mas você tem 2 em casa, você vai lá e compra. Precisa comprar? Não precisa, não é? E aquele dinheiro lá que custou talvez R$60, puxa, mas que barato, o tênis custava 300, agora está 60, vou aproveitar para comprar. Mas precisa comprar? Não precisa, não é? E a gente compra. Como a maioria da parte dos gastos, quem faz na casa são as irmãs para mercado, não sei o que. Então, querendo ou não, o poder do gasto está mais em vocês do que em nós. Então vocês precisam diante do Senhor, até nisso, ter temor ao Senhor. Porque o que vem em nossas mãos, vem do Senhor. Nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos dá. Eu tenho aprendido isso diante do Senhor. Eu tenho me arrependido isso diante do Senhor. Porque na minha casa, não é a esposa, não é a mulher. Na minha casa sou eu. Então eu tenho que aprender a lição. Porém, se ataviem com modéstia e bom senso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Boas obras. O que significa boas obras? Significa que você vai aproveitar todo o seu tempo, a sua energia, para você fazer essas boas obras. Assim como a obra que Maria fez quando quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume na cabeça do Senhor. O Senhor falou assim: boa ação ela fez para comigo. O que ela fez? Ela se derramou. Ela quebrou o seu vaso, quebrou o seu eu, quebrou sua alma e se derramou ao Senhor. Não mediu preços, não mediu valor e derramou-se ao Senhor. O Senhor, Ele pede, Ele roga para que as irmãs se ataviem com essas boas obras. Então, você tem tempo, você tem recursos, leve sua família, leve seu marido, leve os seus pais, né? Mesmo que você seja uma jovem, mas você tem essa visão, você pode ajudar no temor do Senhor, debaixo dessa ordem, levá-los a investir o tempo de vocês e também os recursos de vocês naquilo que vai dar resultado para o nosso crescimento espiritual. Investir no reino de Deus. Isso vai nos levar a ser ativas, vai levar vocês a ser ativas e frutíferas. Boas obras no sentido de quê? De orar, de oração, muita leitura da palavra, apacentar-se mutuamente uns aos outros, não ficar ali, como os irmãos falaram ontem, cuidado para não pegar o telefone e pensar que está fazendo uma boa obra ao ficar contando a vida do alheio para outra. Não é? Olha só o que aconteceu com fulano. Não, você precisa aprender a orar, gastar esse tempo para orar. Eu vou só ler os versículos para vocês, também para a gente não... Capítulo 5. É o que a palavra diz. A gente está querendo mostrar o que a palavra diz. Vamos apenas refletir o que Paulo está falando aqui. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Versículo 11 em diante, tá? Aqui, apesar de falar de viúvas mais novas, mas eu quero que vocês peguem um contexto aqui. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprende também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Então aqui Paulo mostra que o que causa uma situação de ociosidade. É isso, né?
muita conversa, muita conversadeira, conversa vã para lá e para cá, o que não traz nenhuma edificação. E isso vai minando a nossa vida, a vida de Deus em nós, vai minando as nossas forças, vai minando a nossa disposição em servir ao Senhor, e nós chegamos fracas, chegamos às vezes sem condições de poder avançar, porque essas coisas simplesmente nos minam, elas sugam toda a nossa energia. Nós temos que fazer o que, irmãs? Nós temos que ocupar o nosso tempo com as coisas do Senhor. E o Senhor é muito sábio. Cuidar das coisas da casa para a família, para uma esposa, é, de certa forma, ocupar o seu tempo com aquilo que o Senhor incumbiu. E é a salvação para muitas esposas. Quer ver? Vamos abrir em 1 Timóteo de novo, né? Capítulo 2, versículo 15. Todavia, vamos ler juntos? Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. A palavra preservada significa guardada, mas no original significa ser salva. Como é que vocês querem ser salvas? Como que vocês querem ser salvas? Como que vocês querem ser salvas e preservadas e guardadas? Através da missão de quê? De mãe. Mãe. Você vai dizer, mas eu ainda sou solteira. Como missão de mãe? Bem, aqui tem dois aspectos. Tem um aspecto prático, exatamente da família, onde você é esposa, você tem a casa para cuidar. A missão de mãe é exatamente a missão de ser, como diz Paulo em Tito, boas donas de casa. Quando digo boa dona de casa, não exige que você seja a mais excelente cozinheira, a mais excelente limpadora da casa, tudo tem que estar brilhando. Não é isso. Boa dona de casa é que você consiga colocar as coisas em ordem. Eu até recomendo a vocês, não percam tempo em ficar areando panela, para deixar ficando brilhando, tal, aquela cozinha maravilhosa. Lógico, lava a louça, limpa a cozinha. Não, falando sério. Hã? Funcionalidade. Hoje é tão prático, não é? Hoje é tão prático. Nem todo mundo tem. Mas mesmo assim, lavou a louça, lavou ali, pendura, deixa ali escorrendo, limpa e pronto. Vai gastar o seu tempo nas coisas que dão vida. Vai ser mãe. Mãe, eu não quero mais filho. Vai ser mãe espiritual. Vai gerar filho espiritual. Seja uma Eva espiritual. Certo? Ativa e frutífera. Tem irmãs que deixam de vir na reunião de domingo. Por quê? Tem que limpar a casa. Aí nesse ponto temos que puxar a orelha do marido também. Porque você não ajuda a limpar a casa também, porque sua esposa esteja livre para vir para a reunião. Certo? Mas desde que a gente puxa a orelha deles, tá? Vocês vão ajudar. Ô querido, dá uma mãozinha aqui por favor. Enquanto eu lavo a louça, dá para você preparar aquilo, não é? Chame-o para a responsabilidade. Não tenha medo. Chame-o para a responsabilidade. Isso aí você está salvando ele também, sabia? Eu louvo ao Senhor pelas vezes em que a minha alma não gosta, mas quando eu me submeto à vontade do Senhor, eu percebo que é a minha salvação. Às vezes estou lá, muito tempo no computador, na internet, não é? Até mesmo, vendo ali, coisa, notícia, escrevendo e-mail para irmãos e tal. Minha esposa chama atenção. Fala, por que você não gasta mais esse tempo aí para ler um pouco mais a Bíblia? Vai ajudar seus filhos a ler a palavra. Eu louvo o Senhor por isso. É essa ajuda que vocês têm que dar para nós. Sabe? Para que nós também saibamos aproveitar o nosso tempo nas coisas que geram vida. Isso não é ser insubmissa. Isso é ser auxiliadora idônea. Agora, faça com jeito. Faça com jeito. Tito,
capítulo 3. Tito, capítulo 3. Ó, a gente está assim, ó, para cá e para lá, viu? Pegando o versículo aqui. A gente vai seguindo conforme o Espírito vai soprando, tá? Tito capítulo 3, versículo 2. Vamos ler juntos? Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Eu gostei muito do exemplo ontem, tão simples, onde o Eliseu estava aqui, daí a irmã veio, pegou o giz que estava aqui e entregou para ele, né? Ela fez, foi um ato bem simples, mas foi um ato de cortesia. O Eliseu até falou, quem não gosta de um ato cortês? Os maridos precisam aprender a ser corteses. Pode deixar que a gente vai ter a comunhão com os homens depois, tá? Né, Dízio? Lógico, a gente precisa ajudar os irmãos também. Mas, agora, se vocês entrarem com a porção de vocês, eu vou falar para você, é mais do que meio caminho andado. Mais do que meio caminho andado. Às vezes, falta cortesia, não é? No relacionamento entre irmãos e irmãs. Especialmente entre marido e mulher. Se nós aprendermos a ser mais corteses, com certeza, isso é o que a Bíblia diz. A cortesia faz parte do fruto do Espírito também. Apesar de não mencionar ali na lista, mas ela faz parte do fruto do Espírito. Então cortesmente, é isso? Né? De maneira cortês, solicite ao seu marido ajudar você, né? Não perca tempo com coisas que não deve. Ajude seu marido a não perder tempo com aquilo que não deve. Seja uma auxiliadora idônea. E aí, irmãs, todas vocês vão ver o que é ser ativas e frutíferas. Isso é viver uma vida ativa diante do Senhor e na vida da igreja e na família. Isso é viver uma vida frutífera. Você fala assim, mas que fruto que eu dei ao fazer isso? Ah, você deu muito fruto. Porque esse fruto não se vê agora. Esse fruto é uma questão de tempo. Ontem uma irmã compartilhou aqui na reunião, dizendo que ela antes tinha um costume de pregar evangelho. Bastante evangelho. Mas ela nunca viu fruto. Vou dizer para essa irmã, não se desanime. Porque o fruto talvez não é para ser visto hoje. Esse fruto é para ser visto mais à frente. E quem sabe esse fruto não será visto nem nesta era. Só será visto no reino milenar. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então não diga assim, mas eu estou semeando e não vejo nada. Não. Aprenda a lançar o pão sobre as águas. Né? Onde está escrito isso? Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alimente as pessoas. Aproveite seu tempo que estava ocioso para alimentar as pessoas. Como diz a palavra, Eva é geradora de vida. Gere vida. Vai gerar vida. Gerar vida na comunhão. Gerar vida no apacentamento. Gerar vida no projeto Vida para Todos, não é? Vocês sabem do projeto Vida para Todos? Sabe dos banners, dos expositores? Nós queremos conclamar vocês como o exército de Deus, não é? Vocês que podem ter mais tempo que os irmãos, e que vocês têm mais condições, no sentido de fazer esse trabalho. Aproveite esse tempo que vocês têm, para poder investir nesse aspecto da evangelização do Evangelho do Reino. Os banners, hoje em todo o Distrito Federal, os irmãos anunciaram que já tem mais de 1.500 banners espalhados. 1.500 banners espalhados. Vai gerar vida. Creia nisso. Corra atrás.
Pega o seu tempo. Falei, em vez de eu ficar ali vendo minha novela da telenovela da tarde, ficar ali areando minha panela, esses 10 minutos de arear a panela, vou largar para lá, já tá limpinha, tá ótima. Eu vou sair agora para poder gerar vida. Eu quero ser uma Eva, geradora de vida. Vou nos banners onde os irmãos colocaram, vou fazer a reposição. Irmãos, irmãs, 1.500 banners. São 16 mil livros distribuídos, espalhados aí. Certo? Pegue o seu tempo. Pegue o seu a sua porção. Pegue a capacidade, o potencial que Deus te deu. E vá trabalhar nessa porção, ocupando o seu tempo com aquilo que vai render algo para você. Não estou dizendo render reais, render vida espiritual, render crescimento de vida. E com certeza render o quê? Render a vida de uma vencedora. Louvado seja o Senhor. Como ser ativa e frutífera? Em vários aspectos. Creio que desde ontem e até agora, vocês podem ver um quadro bastante amplo, que vocês podem ser essas pessoas lá dentro da sua casa, como uma jovem, e você pode ser uma pessoa como essas também hoje, diretamente envolvida no mover atual do Senhor. É bem abrangente, não é verdade? O que foi falado até agora abrange todos os aspectos da nossa vida. E dá para vocês se encaixarem tranquilamente dentro dessa visão e dizer: Senhor, eu não quero mais ficar parada. Não quero mais perder o meu tempo. Não quero mais ser infrutuosa. Eu quero desenvolver as virtudes que o Senhor me deu. Voltando então para 1 Coríntios 5, então, 6, né? 7, perdão, que a gente estava lendo ali, ia ler. Amém. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Veja bem que coisa interessante. Ele compara agradar a esposa em cuidar das coisas do mundo. E depois mais embaixo diz: e assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Certo? Se percebe que Paulo ele recomenda: olha, você é viúva, você é virgem, você não é casada ainda, se ocupe com as coisas do Senhor. Mas você que está casada, diz assim: a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o seu marido. Só que nessa nova visão que o Senhor está nos dando, cuidar do marido e cuidar também da esposa não é cuidar das coisas do mundo. Não estou aqui desdizendo o que Paulo falou, mas estamos aqui aplicando hoje uma visão bem mais ampla, em cima do que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra, que quando nós cuidamos da nossa esposa e a esposa cuida do seu marido, na verdade também está cuidando dos interesses do Senhor. Agora, quando ele diz aqui, significa que o nosso coração não deve estar limitado a cuidar do marido, entende? Só a casa, só a casa, só a casa. Tanto é que só a casa, só a casa, só a casa. Nunca abre a casa para receber irmãos, nunca abre a casa para hospedagem, nunca abre a casa para comunhão. Por quê? Não, se chegar muita gente vai sujar a casa, vai dar muito trabalho. Não é verdade. Talvez não esteja acontecendo com algumas de vocês, mas entre nós aqui, há algumas talvez que não abrem a casa por essa preocupação. A casa está toda limpa e mantém limpa. Por quê? Porque mantém limpa por sua vaidade, não é? Mas quando entra gente, sujou a casa. Lá na Europa é assim. As pessoas não convidam as pessoas para casa,
porque não querem que a casa se suje. Certo? Então, ninguém vem para a casa dos outros. Irmãs, nossa casa tem que ser aberta para serviço ao Senhor. Sede hospitaleiros, como diz a palavra. Porque ao sermos hospitaleiros, nós estaremos recebendo não a homens, mas recebendo a anjos. Então, cuidar das coisas do mundo, aí sim, cuidar da casa, vou cuidar do meu marido, ser uma boa cozinheira para ele, só isso. Aí sim está cuidando das coisas do mundo, porque você está só centrado nele. Mas se você está centrado nele, com vistas ao Senhor, você está cuidando das coisas do Senhor. Dá uma boa alimentação para ele, né? Quando vai comer uma carne gordurosa, tira a gordura. Não come essa gordura. Está comendo muito pão. Está ficando muito barrigudo. Às vezes, né? Parece, sabe isso aqui? Isso é cuidado também. Porque ninguém sabe quantas pessoas, irmãos jovens, com 30, 40 anos, morrem de infarto. Não é? Por quê? Porque come, não tem restrição, a esposa não ajuda, ou não tem essa visão, quer ajudar, ele não quer receber. Quando vocês ajudam os esposos, os seus maridos, é para ajudar também a terem uma vida física saudável, para que possam servir ao Senhor. Daí então Paulo fala aqui no versículo 35: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Você vê que coisa maravilhosa? Qual que é a preocupação do Paulo? Paulo quis mostrar, olha, eu estou mostrando tudo isso para vocês, para que vocês possam ajustar a vida de vocês, para que vocês possam se consagrar desimpedidamente ao Senhor. Aqui não fala só para homens, aqui fala para as irmãs. Consagrem-se desimpedidamente ao Senhor. Sejam bons donos de casa, sim. Cuidem das suas tarefas que devem ser cuidadas, mas não se enredem com essas coisas. Consagrem seu tempo e sua energia nas coisas do Senhor. Saiam para o campo, preguem o Evangelho, gastem tempo para orar, sustentem as reuniões da igreja. Olha, se a reunião da igreja, toda reunião da igreja, tivesse o espírito que teve esta manhã agora, vou dizer para você, toda reunião será uma reunião de avivamento. Como vocês são a maioria, vocês têm como ditar, de certa forma, a direção da reunião. Não é vocês ditar, mas o Espírito por vocês estabelecer uma direção da reunião, um clima adequado, um clima cheio do Espírito. Os irmãos estão meio mortos, você levanta o espírito dos irmãos. Não tem que esperar irmão nenhum chegar para a reunião começar, não. Vocês já chegam, já começam a reunião. Aqui não tinha nenhum irmão para começar a reunião, graças a Deus. E vocês começaram a reunião, porque vocês têm esse direito como membros do corpo de Cristo, debaixo, sem dúvida, do princípio mostrado até agora, o princípio da cobertura, o princípio da ordem governamental de Deus. Louvado seja o Senhor. Tem muito mais coisa para falar, mas vamos deixar isso para uma segunda oportunidade. Eu creio que tudo que foi falado até agora, bem agarrado, bem digerido, bem aplicado, vai poder sem dúvida trazer edificação para vocês, e isso vai reverter no benefício para todas as igrejas. Nós estamos dizendo ao Senhor que essa comunhão dessa conferência está fazendo um divisor de águas e um marco para todas as igrejas nessa região 1. Temos certeza que a partir de hoje, as reuniões, a vida da igreja, a vida familiar e a nossa vida já não será igual. O Senhor está nos dando um novo início. Ajustou nossa visão, curou nossa miopia, ajustou nossos ouvidos e ajustou nosso coração, para sermos aqueles que cooperam com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Depois vocês leiam esses versículos que nós não tivemos tempo de tocar. Aqui falam de algumas irmãs que serviram ao Senhor, trabalharam para o Senhor, como a mãe, aqui no versículo 13, a mãe de Rufo,
que foi uma mãe, foi a mãe também de Paulo, no sentido de cuidado. Febe, uma irmã maravilhosa, que cuidava das pessoas, e ela era protetora de muitos, no sentido que ela tinha uma preocupação por aqueles a quem o Senhor havia confiado a ela, mostrando realmente uma geradora de vida, alguém que quando tocava nela, tocava a vida. Irmãs, que as irmãs estão viajando, vão viajar, né? Mas tem tempo ainda, viu? O almoço vai sair agora, 12:30. Tem tempo ainda. Esperamos que a partir de hoje, logicamente que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas que vocês tenham esse coração, e quando cada uma tocar em cada uma, quando nós tocarmos em vocês, nós possamos apenas encontrar vida. Ao vocês abrirem a boca, gerem vida. Ao vocês tocarem em alguém, ao pregar o evangelho, gerem vida. Sejam verdadeiras Evas, auxiliadoras de Adão, e ao mesmo tempo também soldadas nesse exército de Deus, para poder levar adiante o mover do Senhor. Com respeito ao encargo do projeto Vida para Todos, queria reiterar exatamente isso, né? Reiterar, vamos tomar esse encargo. Vocês são as melhores pessoas. Ninguém resiste, vamos falar assim, a uma voz meiga e suave e cheia de vida de uma irmã. Eu vim aqui para repor esses livros. Tenho certeza que as pessoas não vão dizer não. Vão dizer, opa, sem dúvida, pode colocar aqui, né? Então, participem deste encargo maravilhoso, que isso estará apressando a volta do Senhor. Muitos filhos da paz estão sendo identificados com este encargo. Muitos que jamais nós pensávamos alcançar, estão sendo alcançados por meio deste projeto Vida para Todos. E vocês serão também coadjuvantes, participantes ativas e frutíferas neste encargo. Os frutos serão nossos, de todos nós, e assim estaremos pavimentando a volta do Senhor. Jesus é o Senhor.